A nossa convidada de hoje é Maria do Amaral Ribeiro, uma baita atriz, mulher de personalidade forte, escritora, colunista, documentarista, podcaster, apresentadora, enfim, Maria é muita coisa. Ela se formou em jornalismo, mas escolheu depois o caminho nas artes. Estreou na TV Globo aos 19 anos, participando da novela História de Amor, de Manuel Carlos. Depois de muitas novelas, decidiu mergulhar no teatro e fez isso pelas mãos do mestre Domingos Oliveira. Foram 7 peças em 5 anos. Ribeiro fez muitos filmes, ganhou muitos prêmios, entre eles o Grande Otelo, o Prêmio Guarani e também o Kikito no Festival de Gramado. Aliás, um desses filmes, o Como Nossos Pais, de Laís Bodansky, fez de Maria uma feminista. E ela dirigiu documentários sobre Domingos Oliveira, sobre Los Hermanos e sobre as eleições de 2018, o Outubro. Assumiu-se escritora em um assalto. Essa história ela vai contar aqui. Maria é uma mulher com muitas frentes, que não tem medo de tocar em questões sensíveis e complexas. Hoje tem um programa de entrevistas, assina uma coluna no UOL, está em cartaz com uma peça impactante, O Filho, que fala sobre a adolescência. Maria é daquelas mulheres que abraçam o seu tempo e que tem muita coragem para se expressar. E para isso, ela dá uma dica. A análise é que salva. Bom, estou aqui com a Maria Ribeiro, então, para a gente bater um papo. Muito bom reencontrá-la aqui no ICL. Nós fomos vizinhos, não é, Maria? Muito fomos vizinhos 4 anos e eu sempre queria falar com você e não sabia como me aproximar. E um dia na garagem falei que eu era muito sua fã e depois a gente descobriu que a gente tinha vários pontos em comum, pontos importantes em comum, digamos assim. E eu tô amarradona que você está aqui no ICL. O ICL é demais, estou muito feliz de estar aqui, Chico. Pois é, interessante que a gente morava no mesmo prédio, em andares diferentes, né? E eu encontrava sempre a Maria entrando e saindo do elevador, ou com o carro na garagem, eu chegando, ela saindo, e a gente precisamos conversar e só viemos conversar aqui, afinal. Você vê, né? Por isso que a gente precisa trabalhar com as pessoas que a gente gosta, porque senão a gente entrou numa... Está sempre atrás do tempo, né? Virou uma loucura. Mas estamos aqui, vamos aproveitar. Pois é, muito bom você estar aqui. Você é uma das maiores atrizes desse país, maior artista, porque não é só atriz, como eu disse, é um monte de coisa. Como é que você se meteu nisso? Você começou no jornalismo. Na verdade, eu sempre fiz teatro, Chico. Eu fiz teatro na primeira escola que eu estudei, na segunda escola que eu estudei. Depois eu entrei na Casa de Cultura Laura Alvim, aí entrei numa companhia chamada Atores de Laura, depois encontrei o Domingos. Só que eu sempre gostei de escrever. Eu era boa na escola escrevendo, era onde eu sempre fui péssima em educação física. E eu brinco que o português me salvou, assim, porque a pessoa que ela não é boa na educação física é o bullying já, né, assim, você já começa muito humilhado, assim, então e aí o português eu era boa em redação e tal. Eu falei, vou escrever. E dizia que eu queria ser escritora e o teatro era meio que balé, teatro, sabe, o inglês. Você já estava na faculdade, fazendo jornalismo. Então, isso na tudo... PUC do Rio. Eu fiz jornalismo na PUC, mas eu já estava no teatro quando eu fiz jornalismo. Só que a minha família não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com artes, assim, não tinha nada a ver com... Até a minha avó tinha uma galeria de arte, mas assim, não era legal ser atriz. Meu pai e minha mãe achavam péssimo. Então eu falei, bom, e eles queriam que eu fizesse direito, né? Eu falei, gente, eu vou fazer então jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever e sempre pensei que em algum momento... eu poderia conciliar as duas coisas. Mas aí eu acabei virando atriz. Mas sempre com recalque, assim, puxa, será que eu não devia ter sido jornalista? Mas agora eu tô meio que brincando. Se encontrou. Num semi-jornalismo, que é o negócio da entrevista, então tô... E por que você, afinal, se enfurnou nessa vida de atriz, nessa vida do teatro? O que te moveu para isso? Eu era uma criança deslocada na minha casa, assim, na minha família,
no meio em que eu cresci, eu sempre fui muito sensível. Eu me lembro quando eu fui ver A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, né, o filme que deu o prêmio lá em Berlim para Marcélia Cartacho, e eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade. Eu fui com a minha mãe, com a minha irmã, e eu, no final, vou dar um spoiler, porque é um filme de 200 anos, né, gente? No final, a Macabé é atropelada, e eu choro sem parar. E a minha mãe... E eu falei, eu odiei o filme, esse filme não é pra minha idade, você não tem noção de me trazer pra esse filme. E ela falou, como você odiou, você tá aos prantos, você adorou. Mas é que você é muito sensível, Maria. Tadinha, você é muito sensível. Tinha uma coisa de me olhar assim, tinha esse papo de tadinha, você é muito sensível. Ela é muito delicada. Tadinha, muito sensível. E eu ficava sempre muito assim, sempre tive uma questão com justiça muito grande, odiava ver injustiça, odiava ver criança na rua e me mobilizava. Assim, eu era diferente das pessoas da minha família. E quando eu entrei para fazer aula de teatro na Casa de Cultura Laura Alvim, e principalmente depois quando eu conheço o Domingos, aos 20 anos eu falo, é aqui, encontrei minha gente. Até os 20 anos eu fiquei meio que... Patinho feio, patinha feia, né? Puxando Achei meu bando. Eu falava assim, gente, mas eu sentia muita angústia e eu não conseguia dizer que eu tinha angústia. Eu ficava pensando, por que existe tudo e não nada? E eu me lembro que eu era feliz assim, quando a minha mãe me levava ao balé. Ela me levava muito ao municipal. Não tinha hábito de teatro, não tinha hábito tanto de música, mas me levava muito ao balé. E eu voltava e eu ficava muito feliz. E aí eu fui sacando que a melhor maneira de eu sobreviver, de eu dar conta da minha angústia, era através da arte, porque eu podia sonhar, eu tinha... E aí, de repente, eu encontrei a galera que também gostava disso. E aí, falei, bom, aqui que eu vou ficar. E você acha que este caminho da arte te levou a ter posições políticas mais incisivas? Porque, junto com a arte, você disse da sensibilidade para a questão social, para as injustiças. E você era de uma família rica, podia nem estar ligando para justiça ou injustiça, né? Eu acho que sim, Chico, porque eu me lembro que eu estudava numa escola, as minhas escolas todas fecharam, acho até bom. Tenho às vezes uma melancolia, mas acho... E eu me lembro que tinha uma coisa, não pode vir de bermuda, e eu questionava. Não pode vir de calça rasgada, eu queria ir de calça rasgada. E eu frequentava, na minha infância, um clube no Rio, que era muito elitista. E eu comecei, eu acho que pelo fato de estar nesse lugar, eu só ia de calça rasgada para esse clube, que é o country. Só ia de calça rasgada. E é um clube chique, fica ali na divisa de Ipanema com Leblon, né? Chique é o Sérgio Vaz, né? Claro. Mas, Sérgio sim, Vaz, vamos falar dele, da Cooperife, fundou a Cooperife mas em assim, São então Paulo. eu acho que o fato de eu ter realmente vindo desse lugar onde eu percebia que a questão da desigualdade não era um tema, isso me impressionava muito. E aí, quando eu vou para o teatro, de fato, eu encontro pessoas que se incomodam com a desigualdade, que pensam um pouco, né, de uma forma mais parecida com a minha. Aí, Domingos, e aí aos 21 eu conheço o Paulo Betti. A gente vai fazer uma peça juntos, que é O Inimigo do Povo, que é uma peça extremamente política, do Ibsen. E me caso com o Paulo ali. E o Paulo era assim, eu me lembro da primeira vez que eu apresentei para os meus pais, a minha família foi assim, como assim? Você era novinha, ele era bem mais velho. Eu tinha 21, ele tinha 44, mas acho que mais até do que a questão da idade, era a questão de um ator muito de esquerda e tipo com filhas, enfim, era um pacote meio... E deu 2 meses, todos ficaram apaixonados pelo Paulo e se davam muito bem. Mas então, assim, também o Paulo foi uma formação política, eu acho que importante na minha vida. Ajudou você? Eu acho que me mostrou. O teatro te mostra um Brasil que você... porque você vai fazer teatro em todo canto, assim, né? A gente, quando eu fui fazer a coisa da literatura, que não era teatro exatamente, mas com o Gregório do Viver e Chico Sá, a gente fez o Você é o que lê na Cooperifa, a gente fez no Crato, a gente fez no Shopping Guatemi, a gente foi... E o teatro te leva para esses lugares. Então você vê um Brasil que eu, na minha infância, na minha adolescência, não sabia que existia. E com o Paulo eu também vivo isso. Na sua infância e adolescência,
Seu pai era muito rico. Você disse em algum lugar que eu vi, ele tinha até cavalo no jockey, né? Mas aí um dia ele quebrou, né? Faliu tudo. Eu não sei, ele foi um cara que se fez, assim. Os meus avós, pais do meu pai, meu avô era professor catedrático de medicina legal e a minha avó tinha uma galeria de arte. Então eram intelectuais, assim. Não eram exatamente pessoas que tinham grana. Mas o meu pai, muito jovem, com 40 anos, ele vira presidente da Sul América Seguros. E aí eu acho que eu até hoje em dia eu penso assim, ele não era tão rico, mas ele vivia como os ricos. Sei. Sabe? Ele tinha uma coisa, até porque eu acho que a função dele um pouco era receber. E ele tinha as coisas de rico, que agora o Conforado escreve sobre isso. Né? Pois é, ele tinha cavalo, ele tinha e tal, exatamente. E aí, num determinado momento, ali quando eu tenho uns 20 anos, ele quebra, assim. Ele sai da Sul-América, ganha uma indenização, joga na bolsa, perde, faz umas escolhas meio erradas. E isso foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Você falou que foi um momento de muita sorte para você, né? Quer dizer, às vezes eu falo assim, poxa, podia ter sobrado um pouquinho. Um pouco, pai, poxa. Mas, de fato, assim, isso também eu acho que a gente tem que gostar das coisas que acontecem, tentar gostar das coisas que acontecem. E acho que isso eu fiquei mais esperta. Para os meus irmãos, que são muito mais velhos, foi mais difícil, porque eles viveram mais tempo no esquemão. Eu vivi menos tempo no esquemão. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito delicada, assim, que olhava muito para o outro, assim, uma leitora voraz, mas tinha uma submissão ao meu pai. Isso já era uma coisa que também eu me lembro com 6 anos de idade, eu batendo boca com meu pai, assim, você não vai falar assim com ela. Então, eu não sei muito bem. Aí já começava a emergir uma feminista. Eu não sabia, eu tinha preconceito, eu tinha bode do nome, né? Eu só fui adotar o nome com a Laís Bodansky, assim. Eu tinha uma coisa assim, imagina, boba, né? Como assim? Não, eu não conseguia dizer que eu era feminista. Eu tinha uma ideia assim, de que feminista, certamente por influência familiar, né? Assim, eu tinha uma ideia de que as feministas eram todas chatas. Não, tem chata e não chata. E tem também, em todos os lugares você acha exatamente, chata. não, mas eu digo assim, uma tolice, então eu falava assim, não, eu sou uma pessoa que luto por igualdade, mas eu acho que não preciso do termo e tal. Besteira. E aí, depois, quando a Laís Bodansky me chama para fazer o Como Nossos Pais, e a personagem fala muito do feminismo e fala que ela é feminista, eu lembro que tinha uma fala que tinha essa coisa de falar feminista e eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. E aí eu comecei a estudar. Quando eu começo a estudar... A história das feministas no mundo. Eu comecei a estudar geral, assim, e falei, quê? Eu sou feminista até o último. E aí tem uma hora que eu tenho um encontro com a Heloísa Buarque, Heloísa Teixeira, né, que lindamente mudou de nome 1 ano antes de morrer, colocou o nome da mãe, né, o nome materno, tirou o sobrenome do marido. Então, aí hoje em dia eu digo, sou feminista. É bom que é uma peneira, porque às vezes você fala numa mesa que você é feminista e tem uma galera, dependendo da turma, né, que fica meio assim, que já te elimina. Aí eu acho ótimo, que eu falo, que ótimo, já uma peneira... Tem coisas que você fala que são peneiras que naturais. Olha que legal, ela é feminista, então ela tem uma causa legal. Tem umas coisas que você diz assim, que você saca que tem gente que se aproxima e que tem gente que se afasta. Tem gente também que cria um estereótipo, né? A feminista é uma pessoa que briga com você o tempo todo, não é nada disso. Ou que se não você é muito macho, vai brigar com você. Ou que não gosta de homem. Gente, eu adoro o homem. E eu acho que a gente tem que conversar com os homens. É das coisas que eu acho que está mais faltando. Então, assim, tem esses estereótipos. Outra coisa que eu acho muito equivocado é assim, não pode falar mal de mulher. Desculpa, se uma mulher fez uma coisa, eu não tenho problema nenhum. Não é porque eu sou feminista que eu não posso falar mal de mulher, que eu não posso ter um problema com mulher. Eu não vou derrubar uma mulher, né, publicamente ou não sei o quê. Eu tenho esses cuidados a mais porque eu acho que as mulheres realmente se ferram muito em muitas situações. Mas a gente tem uma visão estreita, né? Você imagina, a história toda do Ocidente, né, é feita com uma opressão sobre a mulher absurda, né? Eu acho que nem é só opressão, Chico, é ódio mesmo. Eu acho que tem ódio. Eu acho que, e principalmente agora que a gente está querendo
né, igualdade, de ocupar os espaços de poder de forma igual e de salário e tal, eu sinto que tem uma galera que engole a gente. Tem uma galera que engole, tem uma galera que finge que engole. Eu acho que é um ódio mesmo. E você já foi rotulada muitas vezes de ser de esquerda e tal. É chato, assim, porque... Primeiro que profissionalmente é muito complicado, assim, né? Porque as pessoas olham... A mulher não tem solução. A mulher é nova, é nova. É velha, é velha. Não fez plástica, não fez plástica. Fez plástica, fez plástica. É de esquerda, é de direita, é de direita. Então, assim, a gente é isso, assim... Tem filho, tem filho. Não tem filho, por que não tem? Não tem solução. Então, assim, eu sou de esquerda? Sou. E adoro a Tabata Amaral. Que também é de esquerda. Então, assim, Pode não ser uma militante partidária. Né? Eu adorei que agora a Manuela Dávila conversou com aquela moça lá no programa da Júlia do Alibe, a Cíntia Chagas, gente, é isso? Cíntia Chagas. E assim, é isso, eu acho que a gente tem que poder... Eu vi a conversa da discordar. Eu acho tão interessante esses encontros, assim, porque, de fato, eu me considero uma pessoa de esquerda, mas eu não sou filiada a nenhum partido, Chico. Nunca quis ser. Nunca quis ser, não tenho... Assim... Já te pediram para participar? Não, também nunca me convidaram. Se convidasse também, você não iria? Não iria. Não, só se a Carmen Lúcia fizesse um partido, aí eu ia. Não, eu não tenho vontade. PC, Partido da Carmen. Partido da Carmen, aí eu entro. Não, eu não tenho vontade de... E hoje em dia eu tenho fugido, assim, de campanha e tal, porque na época, em 2018, quando eu fiz o documentário o Outubro, eu estava em choque. Eu não estava conseguindo acreditar que metade do meu país iria eleger um sujeito racista, homofóbico. Primitivo, né? Mas eu acho assim, mas não estou nem indo aí, Chico. Eu digo, é um cara que falava, ele falou que a filha dele foi uma fraquejada, né, assim, e que ele preferia ter um filho morto a ter um filho gay. Eu me lembro que uma vez ele falou mal da Preta Gil, assim, E um dia falou com uma deputada, colega dele. Que ela não merecia ser estuprada, a Maria do Rosário. Quem merece ser estuprado? Cuspiu no busto do Rubens Paiva, quando teve a homenagem imbecil, né? ao Rubens Paiva. Então, assim... É um bandido, agora nós podemos falar claramente, é um bandido, foi condenado, então, é bandido assim, imbecil. Nesse momento, eu entrei, eu falei, gente... Eu preciso fazer um filme porque eu não conseguia dormir, assim. E, ao mesmo tempo, eu acho que teve uma importância, de alguma forma, para a gente enxergar que o Brasil é, sim, conservador. E que, então, a gente precisa ficar muito atento, porque... Ele já tinha sido eleito? Não estava, né? Não, foi tipo... Teve o Ele Não, né, que eu participei ativamente e que todo mundo disse que foi um tiro no pé, mas que eu não acho que é uma luta a longo prazo. Mas, enfim, ali eu fiquei muito... Mas eu paguei um preço muito alto por isso, Chico. Então, eu hoje em dia tô assim, mais politicamente, mais na minha. Embora tenha ido, né, recentemente para Brasília. Quando você falou, é corajosa, não sei o quê, nada do que eu sou eu gostaria de ser. É que quando eu vejo, eu já sou, entendeu? A gente vai caminhando, a vida vai dizendo o que você é. Vamos botando rótulos. Isso, E hoje em dia eu me importo menos também. Quando eu digo que eu me importo, que isso é uma coisa que eu acho chato, é muito mais por uma questão... Eu quero levar as pessoas para o teatro. Eu quero que as pessoas me ouçam o que eu tenho para dizer. E quero que o máximo possível de pessoas ouçam. Então, assim, se eu hoje em dia entro num táxi e o sujeito me diz... que ele é de extrema-direita e fala de... Eu tento conversar. E eu penso que, se eu tiver alguma estratégia, se eu tiver um pouco mais de tranquilidade, obviamente agora é possível ter essa tranquilidade, né? Porque a gente está com o Lula no poder, então dá para conversar. Mas, porque antigamente eu já, de cara, falava, não, eu vou... E tem pessoas que votaram no Bolsonaro, que seguem no bolsonarismo, que se você para conversar, Chico, a pessoa nem sabe muito bem por que ela está ali. Então, são alimentadas por fake news, por WhatsApp. Então, assim, isso que eu quero dizer, tem gente muito boa. Então, eu realmente acredito... Desinformada, né? Desinformada. Quando encontram os fatos, falam... Presa a questões, né, muitas vezes...
religiosas. E a igreja no Brasil, ela ocupa um espaço muito importante, porque muitas vezes ela é a única, onde o Estado não entra, ela está lá dando uma... Principalmente as igrejas neopentecostais. Então a gente não pode pegar e dividir o mundo, sabe, desse jeito. Ah, nós somos certos. A gente tem que... Eu estou tentando conversar com todo mundo. O palco é um lugar importante para você manifestar sua crença política, no sentido político grande, né? Muito, muito. É um lugar de educação política? Sem sombra de dúvida. O teatro, ele é um dos lugares mais revolucionários que existem, porque o teatro, primeiro que ele é artesanal, né? Ele é um lugar que as pessoas estão ali, que nem a gente está aqui agora. Então, assim, hoje eu vou me apresentar com a peça Léo Filho, né? Que é uma peça que fala sobre adolescência e depressão na adolescência. E durante 1 hora, que é o tempo de duração da peça, 250 pessoas estarão vivendo aquela experiência coletiva. E isso é muito... Porque isso também eu acho que é civilizatório. Não é como a série que você está colocando na sua casa e que você... Sei, você para de ver... você está vivendo uma experiência coletiva. Então eu procuro escolher peças de teatro que digam coisas que eu acho que são importantes de serem ditas. E aí tem essa coisa da vulnerabilidade, né, também. Porque a gente está muito vulnerável. Eu estou ali no palco, as pessoas estão na plateia. 250 pessoas, se alguém no meio da peça resolve levantar e cantar uma música, aquilo pode acontecer. Existe esse risco E é muito interessante que a gente possa conviver. Eu vejo no avião, né, eu tô na Ponte Aérea Rio-São Paulo já há alguns anos, mas esse ano muito fortemente, e eu fico impressionada como... Aquilo ali, é claro que a gente está falando de avião, né? Uma coisa que pouquíssimas, é uma parcela ínfima da população pode... Mas com os preços de hoje. Mas assim, a aeromoça pede para as pessoas ficarem sentadas, as pessoas levantam. E as pessoas, ninguém dá a passagem. Eu agora faço um exercício engraçado quando eu estou no meio. A pessoa pede para pôr a mochila embaixo da cadeira, o cara vai pôr lá em cima, ocupa o lugar do outro. E às vezes tem um discurso... Entendeu? Que ele acha que do que é certo e errado, e o certo e errado está em Brasília. Desculpa, o certo e errado está na hora que você se comporta no avião, no táxi, na rua, quando você tira o lixo que não foi você que botou. Agora eu chego no avião, se eu estou no meio, Chico, às vezes eu estou assim com 2 homens, um de cada lado, terno e gravata, pessoas assim, né? E aí eu chego no meio assim, né? E eles já estão assim, né? Já ocupa. Aí eu faço assim, ó. Eles ficam tipo horrorizados, quem é essa louca? E eu faço assim, se eles quiserem dividir comigo, eu aceito. Estou ocupando um espaço que é meu também. Eles já têm direito a um, cada um tem um. Eu, no caso, mas eles acham que eles podem fazer isso. E aí eu faço isso também. Isso eles é um ficam meio processo de chocados. educar as pessoas, né? Você está educando essas pessoas, né? Estou tentando. Você está falando da importância que tem você como ser humano e como mulher também, está ocupando. Mas eu tô... Porque quando é um homem, às vezes eles não fazem isso, sabe? Isso foi um homem forte. Sem dúvida, sem dúvida. Não, quantidade de vezes que eu já me vi em situações que... Bom, todo dia que eu estou vivendo a situação porque eu sou mulher. De estar, né, pegar um carro de aplicativo e o motorista tá irritado e andar rápido, ou furar um sinal, ou tá no telefone numa discussão. E eu penso, se tivesse um homem no banco de trás, ele jamais se comportaria dessa forma. Mas ele acha que ele pode. Ele acha que ele pode. A gente é segundo sexo, segunda classe. E no teatro, no palco, você tem consciência, portanto, do seu trabalho de educadora, não tem? E eu falo educadora no sentido, né, até Paulo Freireano, que você está passando algumas coisas que você julga serem verdadeiras, apesar de ser teatro, né? Você está passando verdades, mas você está sendo educada também pela plateia, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu nunca pensei nisso, do jeito que você está falando, assim, nunca pensei em estar... Porque ele fala que o educador, ao mesmo tempo, Sim. é um educando. Sim. Né? Eu aprendo muito com todo mundo, assim. Eu acho que todo mundo tem muita coisa para ensinar sempre. Eu tenho muito interesse no outro. Eu escrevo muito das minhas experiências pessoais, mas eu escrevo muito dos outros e a partir dessa... Então, a plateia, assim, tenho gostado de voltar mais para esse meu lado atriz, porque eu fico cansada de mim mesma, assim. E quando você é atriz, você descansa um pouco de você e você diz o que você quer dizer
sem estar no seu CPF. Então, Através do personagem. você fala assim, não, por acaso, você tem um disfarce, sabe? Você tem uma maneira ali de você dar o recado sem se expor tanto, e eu acho que eu já me exponho o suficiente. Mas essa troca é muito engraçada. Outro dia eu entrei tava chegando aqui em Congonhas, maravilhoso, né? E aí o motorista, alguém tinha pedido um autógrafo, o motorista falou assim, você é conhecida? Aí eu falei, depende, prazer, meu nome é Maria, e o seu? Eu sou da minha família, é tão relativo tudo, né, assim, eu achei tão bonito, achei poético. Você é conhecida? Eu falei... Porque ele deve ter visto alguém Ele não me cumprimentando. conhecia, e ele não precisa me conhecer, porque, claro que né, não. assim, então foi lindo, eu falei, agora a gente está se conhecendo, eu sou sua conhecida agora. E no palco você já teve alguma reação de alguém da plateia que fosse mais hostil ou de desaprovação? Não? Você nunca passou por isso? Não, né? não, eu acho que, eu já passei assim, quando eu fiz o pós-F, né, que era lá baseado na Fernanda Young, tinha um número de plateia, e onde eu fazia, era uma parte mais cômica do espetáculo e tal, e eu conversava com a plateia, e aí às vezes tem uma galera que se exalta e quer falar coisas e quer contar a vida, e você tem que ter um jogo de cintura para não ser grosseiro, mas tipo, falar, bom, ó, era para se manifestar, mas era para se manifestar só um pouquinho. Mas não, nunca passei por... Eu acho que o teatro... E agora é impressionante, eu estou em cartaz há 2 meses, nunca tocou... Teve um dia que tocou um telefone celular. Eu acho que a gente está entendendo que essa coisa do celular, a gente está precisando... Sabe, porque uma época era todo dia, né? E é mais natural também que as pessoas... Porque as pessoas vão assistir a sua peça, vão assistir você, já tem certa coisa, já tem uma certa admiração. Sem dúvida, né? Sim. A pessoa não vai lá para... A pessoa eu acho que sim. Eu acho que o teatro é mais protegido. E ali você tem o contato direto com aquele público, coisa que no cinema e na televisão você não tem, que você grava, né? Exatamente. Você não tem e você fica... Você não consegue ter essa troca mesmo, porque às vezes a pessoa recebe a obra e ela quer fazer perguntas, ela quer elaborar aquilo e eventualmente... Eu sou bastante ativa em rede social e eu gosto dessa troca. Para mim é onde eu tenho muitas questões com redes sociais. Durante muito tempo acho que eu fiquei muito cooptada, assim, de forma exagerada, mas hoje em dia eu acho uma ferramenta... Era no Twitter na época, né? Tinha muita briga ali, né? Briga de rua. Twitter era uma coisa... Eu até Twitter nunca fui muito presente, não, mas eu era muito presente no Instagram e eu ficava muito magoada com hater. Hoje em dia eu tô mais... Eu aprendi a me blindar, mas eu gosto muito da troca com as pessoas, assim, de alguém... você pode assinar meu livro? Eu posso ir no teatro levar o livro para você assinar? Eu leio a mensagem, falo, claro, venha... E gosto dessa humanidade, sabe? Das pessoas não acharem que... E quando vem as agressões, você responde? Não. Não, né? Não. Melhor é isso. Não, agressão não respondo, porque eu acho muita falta de educação. É a minha casa, aquilo ali é minha casa. Minha rede é minha casa. Então, agora, se a pessoa vier educadamente... Fala assim, discordar, vem cá, queria entender como é que funciona a Lei Rouanet. Por que você acha que é importante ter mais mulheres em cargos de poder? Entendeu? Aí eu converso. Pois é, agora você fez cinema, novela, né? Você fez programa de conversa e debate, como o programa da GNT. Né? Sim, o Saia Justa, fiz 4 anos, né? Sim. Onde estava também a Fernanda Young naquele tempo. A Fernanda Young foi na primeira. Foi no primeiro elenco, Eu fui a terceira, eu acho. Eu já nem sei. Acho que eu fui a terceira. Hoje você é também podcaster, né? Faz podcast e escritora. E você acha que o teatro é mais denso, mais importante para você que essas outras funções? Eu acho que o teatro é onde eu sou mais feliz. Né? Eu acho que... Você fala com expressão de brilho nos olhos. Porque, assim, isso aqui, né, assim, a escrita, e desde que eu comecei a escrever no Globo... Você começou a escrever por causa de um assalto. Explica aí, que história é essa? Não, o assalto foi quando eu disse que eu era escritora. Eu comecei a escrever por causa de cota. Olha a importância da cota. Eu comecei a escrever, em 2015, teve um movimento chamado Agora Que São Elas.
E aí os colunistas estavam cedendo os seus espaços para as mulheres. E na época a gente achou que isso era uma coisa ótima, né? Que era, assim, hoje em dia eu tô aceitando qualquer restinho, qualquer fresta, eu falo, beleza, tá daqui, tô aceitando. E aí o Jorge Bastos Moreno, que era muito meu amigo... O Moreno. Muito meu amigo. Me chamou para escrever, falou, Maria, você quer ocupar minha coluna e tal? Não sei o quê. Aí eu falei, claro, Moreno, claro, porque ele achava que eu escrevia bem, ele já lia, eu já escrevia na revista TPM. E aí eu falei, Moreno, eu posso falar que você e o Anselmo às vezes são machistas? Ele falou, pode falar o que você quiser, meu amor, pode falar o que Você pode falar tudo. E eu adoro o Anselmo. E adorava o Moreno, então foi ótimo, porque... E aí, em seguida, o Ascânio me chamou para escrever no Globo. Mas eu ainda achava meio assim, tô só aqui, vendo qual é. Lancei um livro, mas também ficava meio assim, não, tô só mulher, né, também, seguro. Não, tô Qual só foi esse aqui. livro? O 38,5, que foi o meu primeiro livro. Mas aí eu sofri um assalto em 2021 e com a arma na barriga... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Como é que foi isso? em Laranjeiras. Estava saindo da casa da Isabel Gueron, minha grande amiga, a gente fazia um podcast junto, isso não é Noronha. E aí eu apertei assim um botãozinho para abrir o carro. De noite. 6 da tarde, não era de noite. E botei a minha bolsa com caderno. Eu sou analógica, né? Cadernos e tal. Eu tinha um computador com arquivos, mas tinha muitos cadernos. Botei a bolsa no banco do carona do carro e fui dar um abraço na Bel para me despedir. E aí, quando eu fui dar a volta para entrar no banco do motorista, veio um rapaz e falou, me dá a chave do carro. E eu falei, olha só, e eu sempre acho que dá para conversar com as pessoas também, uma arrogância sem noção, né? Sem noção, né, Chico? Eu falei, olha só, você leva o carro, o celular, tudo, mas será que eu posso pegar no banco do carona? Tem o meu computador e 2 cadernos. E aí a Bel... E o cara com revólver no cinto? Não, o cara sem revólver. Aí a Bel Gueron, que estava aqui, fala assim, Maria, tem um outro revólver na sua barriga, tem um outro rapaz atrás de você, você dá essa chave agora. E aí, quando eu vi, tinha um outro rapaz atrás de mim com a arma encostada na minha barriga. E aí eu dei a chave. Mas antes da chave eu falei, é que eu sou escritora. É que eu sou... Ele cagou, mas... Antes de você me matar, antes de contar isso. Você teria morrido na busca... Ele cagou, mas... Levou tudo. Levou tudo. Tava escritor, estou nem aí se você é escritor, se você é dentista, que se dane. Mas o fato é que foi a primeira vez... Você recuperou depois, não? Não recuperei nada. Não, recuperei a escritora. Recuperei a escritora. Como é que foi? Não, e aí eu acho que eu consegui... E aí eu achei curioso isso, assim, é bem freudiano, né? Assim, então eu falei, poxa, eu vou... Porque eu tinha... Quando as pessoas falavam assim, eu boto o quê? Eu vou te entrevistar, coloca o quê? Eu falava atriz. Que é o que eu coloco mesmo em ficha de hotel, porque é o que eu sou há mais tempo. E porque eu acho que é menos chique falar atriz, então eu prefiro. Menos, assim, eu acho que tem ainda uma hierarquia... Acho que a escrita parece que você é melhor. Fica meio invocado, né? Eu prefiro Você sabe que eu não sempre... gosto de dizer assim, profissão, jornalista, põe repórter. Porque ou a gente é repórter, ou a gente não é nada, entendeu? Tá vendo? É isso. Não é jornalista que não é repórter. Exatamente, é isso. Então eu boto atriz. Mas eu, desde então, quando as pessoas me perguntam para um programa e tal, eu falo, pode botar atriz e escritora. Então o assalto me deu essa... E aí você foi escrever sobre essa experiência? Essa moral. Aí eu escrevi sobre isso, tá nesse, o texto, aí eu escrevi uma crônica que está nesse livro aí? Que é o último que eu lancei no mês passado, não sei se é bom, mas é teu, que é uma fala do Todas as Mulheres do Mundo, que é lindo. O Paulo José, que o Domingos Oliveira é realmente meu grande parceiro da vida, e esse filme eu amo, é um filme que... É um filme de 66, vai fazer 60 anos. Com a Leila Diniz. Leila Diniz e Paulo José. Que é uma giganta do feminismo no Brasil. Falava palavrão, deu aquela entrevista pro Pasquim genial. E uma hora, domingo, o Paulo José vira pra ela e fala assim, Maria Alice, eu fiz um poema pra você. Eu não sei se é bom, mas é teu, de modo que eu gostaria que você lesse. Então, aí você botou o título. Aí na crônica, que tem uma crônica sobre a morte do Paulo José, e aí eu falo dessa cena que é linda. E você continua escrevendo? Continuo escrevendo. Escrevendo, fazendo podcast, fazendo peça, teatro? Mas eu tô um pouquinho cansada, tô querendo dar uma diminuída. Fiz 50 anos, assim, eu tô querendo... Menina. Tô querendo dar... Não, mas assim... Tá menina, eu tô com 72, então acho que você não para, né, Chico? Mas você não tem uma sensação de que a gente tá... eu não sei, eu adoro trabalhar. Não tô falando que, imagina, eu adoro trabalhar.
Mas eu quero... Hoje em dia eu tenho muita noção do tempo, assim, tipo... Minha mãe tem 8-7, sabe? Eu não quero mais ficar 2 semanas sem vê-la. Eu não quero deixar de almoçar com os meus amigos. Eu não quero perder uma festa porque eu tô gravando não sei quantas coisas. Eu não quero... Sabe, os meus filhos, eu tô no finalzinho Que idade tem seus filhos? Eles têm 22 e 15. Então, assim, eles já não ligam mais muito pra mim, mas daqui a pouco eles ligarão meio que nada, né? Cada vez menos. Então, assim, eu também tô... Então, sabe, tipo... A gente fica querendo segurar o tempo um pouco. Ontem eu tinha 200 coisas pra fazer, mega pegada, com texto, não sei o quê. E aí, tinha estreado uma série que o meu caçula gosta e tal, e ele falou, mãe, quer ver? É a coisa do urgente e importante, né? O que é urgente, o que é importante, que o Cortella fala. Eu falei, gente, entregar texto, que não sei o quê. Vamos, é sério. Nunca vai ter tempo para tudo, né? A gente vai ficando mais velho e fala assim, não vai dar tempo de fazer isso, aquilo. Não faz o que está na sua frente. E alguém já me disse, tempo é questão de preferência. O que você prefere? Exatamente. Faça o que você prefere fazer. Nossa, que coisa... Né? E eu acho que prefiro muito a coisa dos afetos, sabe? Eu adoro trabalhar. Eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar com gente que eu gosto. E eu adoro o meu trabalho. Nem sinto que eu estou trabalhando, assim. Eu tenho uma coisa mais... Mas esse tesão pelo trabalho que você tem no teatro, você tinha quando gravava uma novela ou fazia um filme? Eu sou muito animada, Chico. Eu sou muito animada. Eu sou assim, a Virgínia Labuziva agora fez um perfil meu para a Folha e ela fez uma coisa meio irônica, mas eu achei uma leitura muito boa, né? Que ela falou assim, tá apaixonada pelo sorvete, tá apaixonada pela Anitta, tá apaixonada pelo não sei o quê. E é isso, entendeu? Então, assim, essa semana eu tô, Carmen Lúcia, não sei o quê. Eu sou entusiasmada. Que bom, né? Isso é vida. A vida está dentro disso. Eu sou animada. Da experiência de novela, de televisão, o que você olha e fala assim, aquilo foi muito bom? De que você gostou mais de novela? Eu acho que a primeira novela... A gente nunca esquece. A primeira novela foi muito forte, porque eu tinha 19 anos e aprendi muito. E eu sempre gostei, eu gosto de estar perto de gente mais velha. Quer dizer, agora que eu tô mais velha, eu até tô adorando conversar com os amigos do Bento, que tem 15. Os mais novos. Mas assim, eu me lembro que essa novela, eu fiquei muito amiga do Cláudio História de Amor. História de Amor. Fiquei muito amiga do Cláudio Correia Castro, que fazia a novela, e da Yara Cortes, que fazia minha avó na novela. Então, o que eu ouvia da Yara, assim, e fiquei muito amiga do Manuel Carlos também na época. Foi uma experiência muito, muito legal, assim, fazer par com o Zé de Abreu. O Zé é muito divertido. Zé é muito meio divertido. Louco também, mas divertido. Eu fico brava quando ele fala as coisas com mulheres que eu não gosto. Mas assim, ele é um querido amigo e foi muito legal. Mas eu fiz coisas que eu adoro também. Eu fiz Desalma, que é uma série de uma escritora excelente, Ana Paula Maia, de uma série dirigida pelo Manguinha. Império foi uma novela que eu adorei fazer, que foi muito divertido, que eu fazia uma perua. Eu adoro fazer personagens diferentes, assim, sabe? Eu adoro fazer... Agora eu vou aparecer na série da Bruna Marquezine, do Matheus Souza, também como personagem. Eu me divirto, assim. A televisão tem uma coisa que quanto mais diferente de mim, melhor. Eu acho que no teatro eu tenho uma coisa de... vou escolher o texto que é um recado que eu quero dar para as pessoas. Televisão é tipo assim... deixa eu botar uma roupa que eu não botaria, deixa eu dizer uma coisa que eu não diria, porque... É muito... Agora, no teatro, você quer ser mais você, né? No teatro, eu tenho uma coisa que eu falo, poxa, a pessoa saiu de casa, o ingresso é caro, eu preciso que isso reverbere na pessoa, sabe? Eu preciso que seja importante, que seja uma coisa... Pois eu falei do teatro como espaços de educação, e onde você se educa também, né? Sim. Mas o teatro desde o começo, né, dele, é um lugar de reflexão histórica e política. Sim. Eu não consigo entender, Maria, de jeito nenhum. Gente de direita, é possível, você conversa com gente de direita, mas do que se chama de direita hoje no Brasil, essa extrema-direita, não tem pega. Eu não consigo saber como é que pode ser alguém do teatro, um ator, uma atriz, e falar se a pessoa é boa nisso, sendo uma pessoa de extrema-direita.
Você é uma pessoa que quase acredita na Terra plana, É difícil, né? não é? Isso nos últimos anos, né, assim, a gente perdeu pessoas, né, assim, eu odeio jogar as coisas fora, eu sou acumuladora, até de pessoas e de histórias, e até quando, né, eu vejo, assim, eu de fato me afastei de pessoas por questões Todo políticas. mundo se afastou. E eu fico pensando, poxa, me dá dó, assim, outro dia eu estava arrumando umas fotos, porque eu vou lançar uma série mês que vem, uma série de áudio, que é sobre o tempo e sobre a minha vida e tal, e aí fiquei organizando um monte de foto, e achei algumas fotos de pessoas com quem eu não tô mais próxima, assim, e falei, gente, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso rasgar. Eu não quero mais conviver, porque, de fato, alguém que tem uma... E quando alguém fala assim, para mim tanto faz, Lula ou Bolsonaro, eu fico muito impressionada, porque não tem como dizer que uma coisa é uma coisa problemática, né? Qualquer partido é problemático, e as pessoas são contraditórias e complexas e erram. Mas uma coisa é democracia, outra coisa é barbárie absoluta. É como defender o Hitler. Não dá. Pois é, não dá para... Não dá para botar como... Não é que você jogou fora aquela pessoa. Aquela pessoa, ela se afastou, ela saiu. Porque não é possível conviver, né, com quem faz apologia da morte dos outros. Não né? dá, Chico. Porque o Bolsonaro é necropolítica puro. Né? Esse pessoal, o negócio é matar. Bandido bom é bandido morto. Se for preto e pobre, já é bandido e já tem que morrer. Sim. Né? Exatamente, se for preto e pobre, né? Que no nosso prédio tinha bandidos e eles eram muito bem tratados, né? Tinha bandidos. Tinha um bandido assim. E como tem bandido em bairros nobres da cidade, assim, né? Mas de gravata, mas aí as pessoas não se incomodam, né? Aí não tem problema, né? Então, assim, de fato... E também essa questão da gente ir escolhendo com quem a gente está, é um pouco essa questão matemática do tempo. Quanto tempo a gente tem de vida? Eu não posso gastar com todo mundo, então eu não vou gastar com uma pessoa. Menina, você não viu nada. Quando você chegar na minha idade, você vai assim, quanto tempo eu tenho? Você olha pra frente. Mas você já não fica assim? Mas você é. fala assim, gente, é isso, eu quero... Né, você fez um movimento revolucionário na sua vida, há pouquíssimo tempo. E também tem a ver com você ir falando assim, peraí, o que eu acredito? Até que ponto eu tô a fim de abrir mão e de... É um pouco isso, assim, eu tô nessa também, eu não vou ficar, né, não quero trabalhar com pessoas, ou se eu acho que tem uma coisa esquisita, eu já... Tem uns dinheiros que são muito caros. Tem uns dinheiros que são muito caros, você tem toda a razão. E o que você espera deixar dessa passagem rápida que a gente tem pela vida, pelo planeta? Eu espero deixar 2 caras muito legais, porque os meus 2 filhos são pessoas muito bacanas, muito justas, muito preocupadas com o outro, assim, eu não tô nem aí se eles vão ganhar dinheiro, se eles vão ser, claro, se melhor, se, né, adoro dinheiro, adoro coisa, tá, Chico, adoro coisa, sou super, adoro comer fora, adoro viajar, adoro roupa, adoro, sou super... Mas não depende delas, né? Mas não depende, às vezes, um pouquinho, às vezes eu gosto, assim. Mas eu gosto quando eu vejo, olho para os meus filhos e penso que eles têm uma coisa muito de propósito, assim, sabe? Meu filho mais velho fez questão de estar na faculdade pública, sabe? Mais velha é do seu casamento com o Cláudio... Com o Paulo. Com o Paulo Betti. E o mais novo com o Caio Blatt. E os dois têm essa coisa de realmente bom dia, boa tarde, boa noite, fala com todo mundo e tem uma... Eles moram com você? Eles moram os dois comigo. E se dão super bem? Se dão super bem, não, a gente é uma família de 3, assim, o que no início eu fiquei meio assim, mas como é que pode, família de 3? E hoje eu falo, olha que demais. Aprenderam a ser um pouco feministas? Eles? Coitados. Esses daí... Essa professora em Nossa, casa. eu sou com eles eu devo ser muito mala, tadinhos. Eu falo, gente, reclama na análise. Reclama. Na hora que for falar mal de mim, já... Minha mãe... Porque não, eles são muito feministas. E a gente tem uma luta, nós, meninos, né?
desde sempre, eu mais ainda, porque minha geração já é bem anterior a tudo isso, a gente é criado numa cultura muito macha, né? E tem uma Então, galera eu faço agora... questão de falar, a minha maior luta é para negar o machismo. Eu não sou macho, eu não quero ser macho, eu quero ser homem. Homem tem dimensão masculina e feminina. Exatamente. E eu posso crescer mais quando eu exploro a minha dimensão feminina, porque eu tenho o que aprender, do que quando eu continuo simplesmente reproduzindo o lado masculino. Porque aí É perfeito isso que você falou, porque inclusive quando as pessoas atacam os homens, ao dizer que eles são femininos, é exatamente na feminilidade. Porque se o cara ele é homossexual, mas ele é um homossexual mais macho, ele não sofre tanto. Mas agora, se ele for, se ele for uma mulher trans, aí joga bosta na genina. É a coisa do feminino que é o ataque, né? Então, é muito louco quando você fala isso, porque é o Pepeu Gomes, eu adoro, né? Ser um homem feminino, né? Não fere meu lado masculino. Se Deus, eu adoro. Se Deus é menina e menino, eu sou masculino e feminino. Aliás, conversei há pouco numa entrevista aqui com o Leonardo Boff, né? Maravilhoso. Ele falou, Deus é mãe. Mãe, porque a mãe é que cuida. A dimensão do cuidado é muito do feminino, né? E eu tenho certeza que se nos postos de comando do mundo todo estivessem mulheres ou feminino, mesmo que há nos homens, prevalecesse, a gente estaria vivendo muito melhor. Com certeza. Mas eu só vou fazer uma observação. A coisa do cuidar, ser feminino e Deus é mãe, é porque a gente aprendeu assim, né, Chico? Não deveria ser. Eu acho que se os homens tivessem sido educados desde cedo a cuidar, eu não acho que isso seja uma coisa de... Não é genérico, né? A Vera Iaconelli fez esse livro, o Manifesto Antimaternalista. Teve aqui com a gente aqui. Então, Se você quiser assistir, tá lá, Vera Iaconelli. Vou assistir, maravilhosa. Mulher maravilhosa. Porque assim, o Bento, quando tinha 3 anos de idade, comprou um boneco que ele apelidou de Caetano. E eu falava, vovó, eu fui avó com, sei lá, com 35 anos eu já era avó, porque tinha o Caetano, o boneco era o boneco. E então, assim, por que a gente não dá bonecos para os meninos, né? A gente está vivendo agora um momento que tem essa garotada de 15 anos, está rolando uma coisa da misoginia, assim, isso é sério pra caramba. Então... eu acho que essa coisa do cuidar, né, da economia de cuidado, que é invisível, que são as mulheres que cuidam dos filhos ainda, são as mulheres que cuidam das mães, são as mulheres que cuidam profissionalmente. Mas não será porque a mulher é aquela que guarda por 9 meses outro ser dentro dela e quando esse ser sai dali de dentro, a primeira coisa que ele precisa é de um acolhimento, de cuidado que ninguém pode dar a não ser a mãe. Não será isso? Mais ou menos, porque essa mulher ela precisa acolher e cuidar do filho, e para que ela possa cuidar do filho, ela precisa ser cuidada. Sim, de mas preferência aí o homem... pelo pai, que normalmente não cuida da mulher. Então, eu acho que os homens ainda não são... eu vejo assim, pela minha história... Eu te falo, a dimensão do cuidado, ela é feminina. O feminino é que traz mais o cuidado. E nós, meninos... nos ensinam, desde pequeno, a cultura nos ensina a rechaçar o lado feminino. Mas então não é porque é do feminino o cuidado, é porque até aqui foi assim. Mas o ideal seria que o cuidado fosse uma coisa incentivada e cuidada, desde o início dos dois. Quando eu falo do feminino, é do feminino que existe em mim. Vamos deixar um pouco de conflito, Chico Pinheiro, pelo amor de Deus. Convivem bem. Eu sei. Feminino que existe em mim. Não, conflito que eu digo entre a gente. O homem e a mulher, né? Para situar esses dois polos. Sim, aí você está dizendo que é o feminino em você que é... Como você tem uma dimensão masculina em você. Mas a minha dimensão masculina também cuida. Você não teve repressão que eu tive. Não, sim, mas eu acho que assim, eu quero... Assim, os meus filhos, por exemplo, eles cuidam pra caramba de mim. Que legal. Então eu não acho que seja uma coisa do masculino e feminino, nem do homem e da mulher. Eu acho que é cultural, como a gente foi. Porque tem muitas mulheres que recebem a criança e tem depressão pós-parto e não tem condição de... Então, assim, não acho que seja eu olhei para os meus filhos e me apaixonei imediatamente. Tem uma galera que não se apaixona imediatamente. Então, não sei se esse instinto existe ou se ele é cultural.
Bom, eu tenho cá outra ideia, mas tudo bem. Você está chegando, você falou aos 50 anos, você viu mudar muita coisa da sua adolescência até agora com relação à mulher, por exemplo? Ah, muito. Avanço? Muito. Eu ainda sou machista, um pouco, porque por mais que eu faça força enorme todos os dias para não ser, eu sou fruto do meu tempo, então eu tive uma criação, né, assim, a gente é fruto, mas eu acho que mudou muito, assim, acho que a gente conquistou muita coisa. Nesse dia dessa conversa em Brasília, eu conversei com a Luísa Trajano e ela estava falando isso, a gente tem que olhar também para as nossas conquistas, né? Porque a gente fica às vezes olhando o que não está bom, mas nossa, o Brasil é um país incrível, vamos olhar para o que tem de bom no Brasil, vamos olhar para o que tem de bom, né? Como hoje a gente já tem, falta muito para a questão da equidade, né? Da representatividade das mulheres, falta muito, mas já melhorou pra caramba, né? A gente já tem, então, da minha infância para cá, nossa, eu lembro que assim, meu pai não deixava minha mãe trabalhar e a minha mãe aceitava isso. E hoje em dia isso é mais difícil de acontecer, né? É mais difícil. E eu mesma, assim, tinha uma coisa da minha escola. Eu tenho o sobrenome da minha mãe, meus irmãos não têm, só tenho o sobrenome do meu pai. Eu só tenho do meu pai também. Né? Você vê que loucura. Mas você tendo visto essa evolução, você tem esperança que as coisas vão ficar melhores ainda? Que a gente está evoluindo? Eu sou cheia de esperança. Não entrando em questão climática, que é o desespero. É isso que eu queria saber. Eu quero falar das esperanças. Então, eu tenho muita esperança. Você acha que na questão da mulher nós podemos guardar essa esperança com coisa boa? Eu acho que a gente tem que ter, assim, eu tenho muita esperança, mas eu acho que não dá para ter só esperança. Eu acho que a gente tem que ter uma ação por dia. Um movimento por dia. Aí também é Paulo Freire, né? Esperançar. Esperança não é uma coisa passiva. Exatamente. Tem que cultivá-la, tem que fazer. Qual atitude que você vai fazer hoje que você vai dar passagem, né? Igual a gente entendeu que a gente precisa, né? Quando a questão das cotas, que eu acho realmente que uma coisa foi muito importante, que era a gente finalmente entender que a gente tem que dar passagem. Tem que dar passagem. Tem que dar o lugar, porque a gente tomou o lugar deles durante muito tempo. Então, eu quero que os homens também entendam que eles têm que dar passagem pra gente. Porque é prático, é todo dia. É dar a passagem, e não é dar passagem de cavalheirismo, não, é dar a passagem por reparação histórica. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente conviver com todo tipo de gente, Chico. Conviver com todo tipo de gente. Assim, eu, quando morava em São Conrado, eu fiquei tão impressionada com a coisa da praia ali. Eu comecei a perceber, eu brincava que era São Conrado Oriental, São Conrado Ocidental. Porque do lado direito, onde a gente morava, tinha os ricos. Do lado esquerdo era a galera da Rocinha. Da favela da Rocinha. E não mistura. Não mistura. E aí aquilo pra mim foi tão assim que eu comecei a fazer um projeto de cinema na Rocinha. E aí eu comecei a frequentar a Rocinha, semanalmente. Fazendo uma sessão... A Rocinha tem lugares lindos. Fazendo um cinema na biblioteca. A Rocinha é incrível, é uma cidade. Como é que é uma cidade com mais tanta de 100 gente... mil habitantes, né? E gente que consome pra caramba. Porque assim, o Fashion Mall tá vazio, o Fashion Mall tá vazio, mas o comércio da Rocinha tá bombando, bombando. E se você olhar os lugares no shopping que estão cheios, é a lanchonete popular, Eu achei ótimo, eu vi um dia passando de carro na Rocinha, tinha uma placa de uma loja de roupas femininas, né? E tinha o nome da loja, que eu não me lembro qual é, embaixo, que dizia assim, Paris, Nova York, Rocinha. Maravilhoso, é isso. Somos nós aqui. A gente tem que conviver com, assim, eu não estou nem dizendo romantizar, não, assim, ver como uma coisa exótica, mas é conviver com todo tipo de gente, porque acho que o grande problema do brasileiro é que a pessoa, às vezes eu vejo restaurantes subindo o preço para não conviver com o cara que ascendeu. Você entende, assim, existe um apartheid econômico. Bom, para terminar, que eu estou vendo que o nosso tempo está esgotando. Falando sem parar, não, é para falar sem parar mesmo. Né? A gente começou falando das suas vivências e tal, e a gente citou Cooperifa. Eu morava aqui em São Paulo, aliás, eu moro um pouco aqui, moro um pouco no Rio, mas aqui eu conheci Sérgio Vaz, um cara que veio do interior de Minas, foi morar lá no Capão Redondo, né, nas quebradas, como ele diz. Jardim Ângela. E ali ele fez, no bar do Zé Batidão, Piraporinha. E ali ele fez um sarau de poesia.
e já editou não sei quantos livros. Fundou a Cooperifa, que é uma cooperativa de poetas da periferia, né? Que agora anda Mas parada. recentemente teve uma exposição do Sérgio Vaz, né, no Museu das Favelas aqui em São Paulo. Como é que você conheceu? Foi lindo. Isso? Eu conheci o Sérgio Vaz, através de um amigo, João Weiner, que tinha feito um documentário e que tinha o Sérgio Vaz. E fiquei louca Filho da Pink Weiner. E aí eu fiquei louca com o Sérgio Vaz. E aí eu estava nesse projeto com o Gregório do Vivier, com o Chico Sá. O Chico Sá, que trabalha aqui também. Chico Sá, meu amor, que está aqui arrebentando no ICL. O ICL está demais, eu assisto muito. Juliana Baroni, estou amando, que agora tem um programa das meninas também, maravilhosas. Precisamos conversar, maravilhosas. E aí eu falei, gente, a gente tem que ir na Cooperifa, porque o Bar do Zé Batidão é uma coisa revolucionária. Muita gente se alfabetizou para poder falar... Declamar no Bar do Zé Batidão. E aí eu pirei com o Sérgio Vaz e a gente fez vários... E aí não perco contato com ele. Ele foi ver a peça, ele foi na estreia da minha peça, com a Sônia. E eu acho, o que ele fala, ele tem uma fala que eu sempre repito, que é muito lindo, que ele fala que ele foi ensinar poesia nas escolas e que as pessoas falam assim, não, poesia e tal, né, a garotada ali da perifa, que é uma vida dura, né, como assim poesia? Poesia, né, uma frescura. E que ele falava assim, mas vocês sabem recitar Negrodrama? Negrodrama, claro, Racionais a gente sabe então. É poesia. Racionais é poesia. É? Então a gente gosta de poesia. E ele concorria, quando começou, né, no Bar do Zé Batidão, que virou o lugar dos manos da periferia declamarem seus poemas, né? Ele fazia isso na hora da novela da noite. Você perguntou, você foi fazer teatro por quê? Você foi não sei o quê? Eu vim para esse lugar aqui onde eu tô para encontrar você, para encontrar um Sérgio Vaz. Até a conversa que a gente não teve quando era vizinho. Exatamente. Mas a gente já conversava de outras maneiras. Total. Né? Não, eu sinto que a gente está... Através de pessoas. Total. Não, e que essa seja a primeira. Agora a gente está eu estou em São Paulo, meu namorado mora aqui, você trabalha aqui, eu também estou fazendo peça aqui, a gente sai para jantar um dia. Carol Condé toda hora fala de vocês, tem muita gente em comum. Coisa ótima. Tá, e vamos nos preparar para o ano que vem, que é ano importante, né? Porque tem eleição. Não é questão partidária, mas a gente tem deveres, né? A gente tem que se preparar e a gente tem que assim, realmente conhecer agora os candidatos, começar a conversar com as pessoas agora. Isso também não dá para deixar para os 45 do segundo tempo para querer converter todo mundo para o seu, entendeu? A mentalidade da gente tem que ser a mesma o tempo inteiro. Quando eu quero dizer assim, não se poupe se você está num lugar com alguém que tem menos informações políticas que você. Fale. E para as pessoas poderem escolher dirigentes políticos, eu fico muito preocupado com a Câmara e o Senado, principalmente, né? Sim. Com a presidência também, com o governador também, para as pessoas não votarem em nomes escolher na véspera o deputado. E que vão fazer mal para elas. Exato. Não, próprias, até porque né? Sem o Congresso, né, o presidente não consegue trabalhar, né? Você imagina como é que uma mulher, né, simples, sem formação, mais simples mesmo de conhecimento, pode votar num cara que arrota o machismo em cima de todo mundo, como o bandido que está preso aí, o Jair Bolsonaro. Não pode. Não, e mesmo ele preso, existe ainda o bolsonarismo, a gente tem que ficar existe ligado, o risco, né? E muitas mulheres o defendem, a gente tem que ficar ligado e tem que ter empatia na hora de conversar com as pessoas que acreditam nesse mundo, assim, para né, conversar com compaixão, com empatia, quando dá, né? Com ternura, mas com vigor. Com ternura, mas com vigor. Obrigado, minha querida. Obrigada. Que prazer imenso. Ó, para você e para Beatriz. Beatriz, minha filha. Beatriz, filhota. Que escolhe a música e o teatro e que é sua fã. Gente, que tá falando de Clarice Lispector, Brasil afora, que coisa linda. Pois é, tá aqui, ó. Beatriz vai com dedicatória para você. Bela Beatriz. Querido, obrigado. Beijo. Tchau. Viva o ICL. Viva, você, viva. Chico.
Que lindo. Formar quem ensina nas periferias e nas escolas públicas é transformar o país de baixo para cima. Pensar o Brasil criticamente exige representatividade, exige incluir as vozes que sempre foram silenciadas. Por isso, ao idealizar sua inscrição no curso de pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, você estará doando uma bolsa de estudos para professoras negras da rede pública. Mulheres que estão na linha de frente da educação, que conhecem a realidade das periferias, das salas de aulas precarizadas, da desigualdade que não está apenas nos livros. Elas são a base da educação, da assistência, da esperança, mas quase nunca têm acesso à formação que merecem. Essa pós existe para formar intelectuais comprometidos com a transformação social. E isso começa com quem já transforma o Brasil todos os dias. Cada professora que se forma aqui leva pensamento crítico para centenas de jovens que aprenderão a questionar, criar e mudar o Brasil, finalmente. Você não pode ficar de fora. Dia 14 de dezembro, às 20 horas.